Olá, amigos! Vamos a mais uma aula de física e hoje eu vou falar sobre notação científica. O que é a notação científica? Como o nome já diz, notação é como você anota alguma coisa, né? E científica é da forma científica que eu devo fazer. Então é a forma com que devemos escrever um número, ou seja, um valor numérico que a gente quer escrever, independente de ser um número, uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial, na forma científica. Então, eu devo escrever esse número da maneira científica, certo? Como é que eu faço isso, Douglas? Da seguinte forma. Imagine um número matemático, esse aqui, ó, 7.695.342, né? Eu tenho esse número aqui, né, que é um número matematicamente perfeito. Agora, em notação científica, ele não é perfeito. Como é que eu devo escrever esse número, Douglas? Da seguinte forma. O número que você deve escrever, primeiramente, ele deve estar entre 1 e 10. 1 inclusive, 10 exclusive. Então eu percebo que 7.695.342 ele não está entre 1 e 10. Então o que eu devo fazer? Eu devo colocar uma vírgula aqui, né, na frente, depois do 7. Então é 7,695.342. Só que este número aqui, senhores, ele não é igual a esse, né? Ele é muito parecido, mas ele não é igual, né? Então, inclusive, eu vou ter que, logicamente, eu coloquei uma vírgula neste ponto aqui, ó. Então, o que eu devo fazer? Para eu transformar esse número, né, nesse número aqui, sem essa vírgula aqui, eu tenho que puxar quantas casas para a direita, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, eu devo escrever esse número agora com uma potência de 10. Porque se eu multiplico somente por 10, reparem que ele só vai andar uma casa. E como eu contei aqui 6 casas, então tem que colocar 6 zeros, né? Na verdade, eu não preciso colocar 6 zeros. Na verdade, eu posso colocar 10 elevado a quem? A sexta. E aqui o expoente é positivo porque eu andei com a casa para onde? Para a direita, ok? Então, esse número aqui, sim, ele já está escrito em quê? Em notação científica, certo? Ah, Douglas, então eu já sei escrever o número em notação científica, certo? Basta eu fazer o seguinte, eu pego um número m vezes 10 elevado a n. Uma coisa importante é que esse número m aqui, ele tem que ter uma característica muitíssimo importante. O número m, ele deve estar entre 1, inclusive, ok? E 10, exclusive, ou seja, ele pode ser 1, mas ele não pode ser 10, tá? Ele pode ser 9,9999, mas ele não pode ser 10. Então, aqui está escrito o número m. E o número n, senhores, não sei se vocês repararam, mas ele é o expoente da minha potência de 10. E aí, a questão é o seguinte, como é que a gente escreve essa potência de 10, né, o expoente da potência de 10? O número n, ele deve ser necessariamente um número inteiro, ok? Então, ele tem que ser 6. Ah, Douglas, ele pode ser 0? Pode. Ele pode ser menos 2? Pode, é um número inteiro. Né? Eu disse para você que é um número inteiro. Ele pode ser inteiro positivo, negativo e, inclusive, o zero. Um exemplo, né? Outro exemplo para esse caso aqui, é se eu colocasse o número 0,00023. Como é que eu escrevo esse número aqui em notação científica? Para começar, a minha vírgula ela tem que parar antes do número, né, que seja o número m, ele tem que estar entre 1 e 10, então eu venho aqui para o 2. Então a minha vírgula vai parar aqui. E aí eu vou contar a vírgula até chegar ao quê? O meu zero lá. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então, amigos, olha só que interessante. Esse número vai ficar escrito assim, ó. 2,3, ou seja, o meu número m ele está entre quem? 1 e 10, vezes 10 elevado a, como a minha vírgula agora andou para a esquerda, menos, e quantos números eu tive que contar até chegar a vírgula no meu zero aqui, porque a gente já aprendeu, zero à esquerda ele não tem valor, ele não vale nada, tá? Então puxei 4 números, então é 2,3
vezes 10 elevado à quarta. Então, amigos, olha, a quarta não, perdão, a menos 4, né? Olha que interessante, a gente pode escrever um número em notação científica com expoente positivo ou com expoente negativo. Ok, amigos? E é nessa forma sempre. M vezes 10 elevado a n, onde o número m está entre 1 inclusive e 10 exclusive, e o número n ele deve ser um número inteiro. Ok, meus amigos? Agora, amigos, nós vamos falar sobre a ordem de grandeza. Bom, o que representa a ordem de grandeza em física para a gente? Ela é a potência de 10 estimada que mais se aproxima do valor real da medida. Bom, nós sabemos escrever um número em notação científica, correto? Então a gente já sabe que é m vezes 10 elevado a n, né? E aí, aonde o número m ele deve estar entre 1, inclusive, e 10, exclusive. E o número n, senhores, ele tem que ser um número inteiro. O que você tem que entender é que a ordem de grandeza ela representa somente a potência de 10 do número, ou seja, somente o 10 elevado a n, certo? Com uma ressalva. Esse número m aqui, senhores, ele vai ter que representar uma aproximação para que o número da potência de 10 seja um número inteiro, ok? Então, o número m, ele tem as seguintes características. A minha ordem de grandeza, que daqui para frente eu vou chamar de OG, certo? Ela tem que ser escrita da seguinte maneira. Se o meu número m ele for maior ou igual a 3,16, o que nós temos que fazer? A ordem de grandeza é 10 elevado a n mais 1. Reparem que isso aqui é uma aproximação. Se o número m é maior ou igual a 3,16, você soma 1 na potência de 10. E se o número m ele for menor que 3,16, senhores, o que você faz? Simplesmente você não faz nada, você mantém a potência de 10, a tua OG é 10 elevado a n, certo? Douglas, eu só não entendi uma coisa. Por que esse 3,16? Então, meus amigos, como o número, né, tem que ser escrito somente com a potência de 10, nós temos que entender que um número ele só pode ser um número inteiro. Isso quer dizer que se você tem a raiz de 10, reparem que a raiz de 10, senhores, é 10 elevado a 1 raiz 2 dele, certo? Se você pensa que na regra de potência, raiz n de a elevado a m, nós podemos escrever a elevado a m sobre n, então isso aqui é 10 elevado a 1 sobre 2. E 10 elevado a 1 sobre 2, senhores, é 10 elevado a 0,5. Reparem que 0,5 não é um número inteiro. Ele é o que, gente? Um número decimal. É um número fracionário, é a metade, correto? Reparem que 10 elevado a meio é a mesma coisa que a raiz de 10. E se você fizer o cálculo da raiz de 10, meus amigos, isso dá aproximadamente 3,16. Então, observem, se o meu número é maior ou igual a 3,16, é porque essa sua potência aqui do número m, meus amigos, vai ser 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Em regra de aproximação, o que você faz? Quando o número passa, ou seja, ou ele é igual até 0,5, você soma uma unidade. Então, nesse caso, a minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n mais 1. Agora, se o teu número for menor que 3,16, reparem que aqui é 0,4, 0,5, 0,6, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0. E aí, é lógico, se esse número é menor que 0,5, 0,4, o que você faz aqui no expoente? Você não soma nada, correto? Um exemplo clássico é o exemplo que eu vou dar no próximo vídeo. Vamos então agora ao nosso exemplo.
Coloquei aqui, qual a ordem de grandeza do número de mulheres brasileiras? Então, meus amigos, eu preciso antes de tudo saber quantos brasileiros existem no Brasil. Em média, nós temos 215 a 220 milhões. Se eu colocar 200 milhões de brasileiros, eu não erro a questão. Porque, na verdade, 200 milhões é muito próximo de 215, 220. É 10% só de diferença. Senhores, em matéria de números, isso não tem problema nenhum, tá ok? Bom, o que a gente faz? Isso aqui é a quantidade total de brasileiros. Só que eu sei que há um pouquinho mais de meninas, ou seja, de mulheres brasileiras. Então, o que eu faço? Na verdade, Douglas, é muito diferente? Não, é muito próximo da metade. Se eu divido isso aqui, né, por 2, meus amigos, o que acontece? Nós temos 100 milhões de quê? De mulheres brasileiras. Isso é um valor estimado, senhores. Então a gente pode fazer assim desse jeito, certo? O que eu faço agora com esse número? Passo esse número aqui para a notação científica. E como é que a gente passa esse número para a notação científica, Douglas? 1, vírgula aqui, né? Vamos contar a quantidade de números até chegar ao zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado a 8, o quê? Mulheres brasileiras. E o que eu faço agora? Gente, analiso esse número aqui da frente, o número M. Ó, o número M aqui é 1. Ele é maior ou menor que 3,16? Ele é menor que 3,16. Senhores, se o número M ele é menor que 3,16, a minha ordem de grandeza, ou seja, a minha OG, ela é simplesmente o número 10 elevado a n, ou seja, a minha potência de quê? De 10. Então, ele é 10 elevado a 8. E a unidade de medida? Mulheres brasileiras, certo? Então, leiras. Então, essa é a ordem de grandeza da quantidade, né, do número de mulheres brasileiras, 10 elevado a 8. Certo? Um grande abraço, amigos, e até a próxima, senhores.